Então, Miqueias, depois de quase 30 dias sem gravar um podcast ao seu lado, não que a gente tem 30 dias sem postar alguma coisa. Não, porque as coisas seguem sendo postadas e A compartilhadas. programação é boa, A a programação é interna boa. vale, né? Mas enfim, tava com saudade de sentar do seu A lado. gente já começou o podcast? Ah, acho que já. Tá valendo. Então vamos lá para mais um episódio do nosso podcast Matando a Saudade aqui antes de começar pra valer. Mas agora a gente começa pra valer o nosso episódio de hoje com algo inédito. Exatamente. Inédito é aquilo que a gente nunca fez, né? Justamente. Obviamente, acho que se pesquisar no Google, sai esse resultado lá. Tá lá no Aurélio. Então, a gente está com uma convidada em um segmento que até hoje, então, não esteve presente nessa no nosso mesa. podcast. E que é importantíssimo. E assim, é um segmento de extrema importância, porém não é uma empresa padrão que se vê por aí. Não. Eu acho que não tem nem ateliê no nome dela pra comer. Ui, já entreguei o segmento. Ah, meu pai amado. Ah, vamos lá então. Sem mais delongas. Ana Valentim. Júlia. É Valentim. É Valentim ou Ana Não, Júlia? ela diz que é Ana Júlia, mas todo mundo conhece ela na cidade como Ana Valentim. E é Conformada, isso. é isso aí. Vai ser Ana e quando sair um sobrenome é Valentim. Então pronto. Ana, seja Show. bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Até que enfim deu certo da gente ter agenda, né? Sim. Honra, estreando aí esse segmento. Com certeza. E eu tava conversando com ela aqui um pouco antes de você chegar. E não sei se você sabe, mas uma curiosidade que eu acho muito massa é que como a pessoa sai de uma parte de dentista para cair no mundo de vestidos. E a gente já começa perguntando pra ela como é que foi que isso aconteceu. Sim, uma grande mudança, né? Foi em 2018, quando, na verdade, assim, a ideia surgiu daí, mas o ateliê, né, vai fazer 3 anos. Mas em 2018 eu me casei e eu nunca fui, assim, daquela mulher que idealizava o casamento, idealizava o vestido de noiva. E quando, né, eu Você me se casou tornei... na igreja? Sim, me casei na igreja. Ok. E quando eu me tornei noiva, eu pensei, nossa, né, preciso, né, encontrar algo que me representa, e eu não encontrei isso aqui em Uberlândia. Queria uma proposta mais diferente, né, algo mais autêntico, que realmente eu me enxergasse ali naquele vestido, né, e eu tive essa dificuldade muito grande, não me casei satisfeita com a minha escolha, e desde então eu fiquei com essa ideia, assim, interiorizada, trabalhando isso, desenvolvendo isso, até que em 2020 eu abri a Ana Valentim. Quando de 2020? Final de 2020. Ah, então você já abriu na pandemia. Sim, no meio da pandemia. Menina, isso é empreendedorismo. Exatamente. Justamente. Exatamente. Já chegou chegando. E chegou forte, porque eu lembro quando a Ana Valentim... Ana Valentim é o primeiro nome? Eu tinha outro antes. Não, era Ana Constantin antes. Isso, eu lembro que tinha outro nome. Eu lembro quando a Ana Constantin chegou no mercado, que já chegou muito forte, com os editoriais, assim, com a pegada. E eu que sempre sou essa pessoa que fico fofocando no Instagram, né? Falei, gente, quem é esse povo aqui, né? Quem? E eu já comecei, assim, acompanhando muito. E não demorou termos noivas em comum, assim, e eu poder olhar de perto, porque eu vou te contar um segredo que eu tenho, tá? Eu sou filho de Confesse. costureira, já trabalhei em ateliê, então assim, eu chego num vestido assim, parece que eu não tô olhando nada, sabe? Eu tô olhando Vendo tudo. tô olhando um monte de coisa. E Ana, pra gente começar esse papo, assim, né? Você disse que a Ana Valentim surge dessa vontade de trazer algo que você não necessariamente tinha enxergado aqui no mercado de noivas. E que algo é esse, assim? Que é isso que você busca e que hoje você traduz na sua marca? É a questão da identificação, né, com o vestido, você se enxergar ali naquele vestido, porque eu vejo que muitas noivas, elas tentam se encaixar em padrões, se deixam influenciar, né, pelo que a maioria tá usando, essa questão. E tem noivas que eu vejo, assim, que eu não enxergo aquela pessoa no vestido, parece que não tem nada a ver com aquela noiva. Então, eu sempre reforço muito essa questão da identificação com o vestido, porque a noiva, ela só vai estar confiante no seu dia se ela estiver satisfeita, totalmente realizada com o seu vestido, né? Você vê, assim, uma noiva que não tá satisfeita com o vestido é uma noiva que não tá confiante, né? Você vê isso, as fotos transparecem isso, né? E, então, essa questão da identificação, né, da autenticidade, eu trago um pouco mais desse toque mais moderno, menos clássico. Não que uma noiva clássica ela não seja autêntica, porque a autenticidade é você se enxergar, né, se identificar com aquilo ali. Mas dentro dos diferentes estilos, eu trago esse toque mais moderno e menos do comum. Entendi. Essa é a ideia. E uma curiosidade também, Ana,
como é assim a aceitação desse não clássico, né? Porque é o que você tem de proposta. Como que é a aceitação das noivas, se falando de Uberlândia, por exemplo? E tem noivas também de fora que chega a buscar a Ana ou não? Sim, assim, é um processo, né? Eu percebo que desde quando eu me casei, há 5 anos, até hoje, o mercado está mudando, está menos engessado, as noivas estão com a cabeça mais aberta para novas possibilidades, mas eu ainda sinto uma certa, assim, resistência, por isso eu acho que é um processo, né? Desde que eu abri a Ana Valentim até hoje, eu tenho trabalhado isso, né? Acho algo que a gente tem que ir trabalhando aos poucos ali, né, com as noivas, mas ainda sinto uma certa resistência, sim. Entendi. É uma curiosidade, porque assim, eu tava até falando com ela sobre o dado musical. Sim. Num bate-papo que a gente estava lá na Glenda, né, sobre a questão do estilo diferente deles. E aí veio muito também ao que ela faz em relação aos vestidos, né, sobre a aceitação do público, da noiva ter aquela crença de que o vestido bufante é o que tem que ser, porque a minha mãe e minha avó casou dessa forma. Mas nem sempre precisa ser, igual você falou. A noiva clássica tem sim os seus... Tem autenticidade? Tem. Mas são outras coisas e outras vertentes que pode vir a agregar com o novo estilo que a Ana vem trazendo, né, Miquelis? E eu acredito, Gustavo, que muito disso, do novo que surge, do diferente que surge, se a gente for buscar, remete ainda a um cenário de um mundo casamenteiro da década de 90, de 1990, quando nós tínhamos ali 2, talvez 3 grandes inspirações, que era a revista Noivos e Noivas, Noivas e Noivos, a Cláudia Noivas, a Vogue Noiva, enfim, não saía muito disso, então a gente lembra daquelas revistas grossas, absurdas, assim, que era sempre uma noiva muito grandona na capa, com um buquê vermelho quase sempre, e aí a gente ficou com aquilo interiorizado. E as pessoas não foram percebendo que possibilidades foram sendo colocadas no mercado. E aí surgem, né, surgem Anas Valentim, surgem os celebrantes. Eu, quando comecei no mundo dos casamentos, gente, há 18 anos atrás, eu comecei há 18 anos atrás. Não tinha casamento de dia. A gente não pergunta a idade nessas É porque eu comecei jovem. Não havia não tinha casamento de dia, não tinha casamento fora de igreja. E não que essas opções passaram a ser ruins, não. Opções foram sendo somadas às possibilidades e as pessoas foram vendo que, olha, eu posso fazer de um jeito em que eu me encontro mais, em que eu me enxergo mais ali dentro daquilo ali e foi bacana. Mas, Ana, dentro disso que você criou, óbvio que surge dessa sua vontade, né, de ser satisfeita, mas você tem referências e você tem inspirações. Quem são as suas grandes referências e inspirações para a construção da sua marca e para aquilo que você oferta para as suas noivas? Acho que é, assim, um mix, né? Tenho várias inspirações, assim, sempre fico bem antenada com o que tá, principalmente essa questão de tendência, sempre abordo muito isso também, que as tendências você não tem que necessariamente segui-las, né, se elas não fazem sentido pra você, mas eu acho que é um jeito de você abrir sua cabeça, sair um pouco, assim, do que usa ali na sua cidade, expandir mesmo a mente, né, então trabalho muito essa questão de tendência, sempre estimulo muito as noivas, né, a irem atrás disso. E tenho muitas referências, assim, de fora, algumas marcas americanas que eu acompanho bastante. Uma delas chama Amisale. Olha, essa eu não conheço. É uma nova-iorquina e surgiu... Tem uma história parecida com a minha, que é a proprietária também surgiu com essa ideia de buscar algo diferente, que quando ela se casou ela também não encontrava. É uma história, assim, nesse sentido também, então eu já tive essa identificação. E é uma marca, assim, bem moderna, que traz, né, antenada a tendências, mas essa questão da mulher mais moderna, mais prática, com vestidos mais leves, né, que é uma proposta, assim, que eu gosto bastante. E até opções, assim, de 2 peças, que eu acho muito legal também. Não acho Como que assim, precisa... 2 peças? Por exemplo, calça, né, e blusa, vestidos, assim, com possibilidade de tirar alguma sobreposição e mudar a cara do vestido. Essa ideia, assim, né, de 2 peças que eu acho muito legal, né, mudar a cara do vestido, ter 2 possibilidades, elas trabalham muito isso, eu acho muito bacana também. E eu fico... Você falou 2 peças, eu pensei que era uma outra coisa. Não é um lugar de fala meu
mas eu te confesso que eu fico com muita dó das noivas que vão curtir casamentos com vestidos pesadões. E aí eu já ouvi algumas versões sobre isso. Tem noiva que diz que, olha, nem lembrei que o vestido existia, dancei a noite inteira sem perder nem um segundo de festa e consegui. Mas nós temos outras noivas que optam por uma segunda peça, que fala assim, não, olha, esse saião eu não vou conseguir, vou com menor. E do dia que a gente tá gravando agora, no final de semana, aquela atriz que da minha geração foi uma grande musa da Malhação, a Rafaela Mandelli, ela se casou agora e eu achei muito interessante, porque ela escolheu um vestido de um tecido estruturado, que dava um certo peso pra peça, mas ela não optou por véu, né? Ela foi sem véu. O vestido na cerimônia era tomara que caia, mas depois pra festa o saião saiu, ficou uma saia longa ainda, mas muito mais leve, sem anágua, e ela saiu com as alcinhas do tomara que caia, que eu acho que é uma coisa fenomenal, essa coisa de buscar o conforto, né? Então ela bota uma alcinha pra festa, pra ficar confortável, pro tomara que caia não cair, e tira todas as anáguas e tudo mais, continua com a saia longa, mas muito mais confortável. Como é que é isso do seu ponto de vista? Chega essa demanda lá pra você? Ou as meninas usam o mesmo vestido até o final? Como é que você percebe isso, inclusive também tendo sido noiva? Eu acho assim que a noiva, aqui no Brasil eu percebo que elas têm muito essa questão de não querer trocar o vestido. Eu entendo esse lado, assim, né, é um custo alto, já é um dia só com vestido, então eu quero aproveitar e ficar até o final. Eu percebo, meu vestido, né? Eu percebo essa questão. Mas eu sou super a favor da troca, ou essa questão de, às vezes, né, tirar a sobressaia, ficar com uma proposta assim mais sequinha, porque eu, né, particularmente priorizo muito a questão do conforto, eu acho que isso é fundamental para a noiva também. E assim, eu acho que é uma ideia muito bacana, eu tento incentivar isso para as minhas noivas, mas eu sinto uma certa resistência do mercado, assim, no geral. Lá fora eles usam muito isso, se chama de reception dress, né, que é a troca. Usar um vestido não precisa ser curto, você pode manter um longo, mas sem cauda, né? Eles usam muito isso lá fora. Mas aqui eu já até ouvi a seguinte frase, assim, de uma noiva. Ela falou assim, eu quero me sentir noiva até o final da festa. E eu parei pra pensar, mas por que trocar o vestido vai fazer você se sentir menos noiva? Não concordo, assim, de forma alguma. Então é algo que eu tô tentando, essa ideia aí, passar pras minhas noivas e trabalhar mais isso. Massa. Eu surge assim algumas dúvidas na minha cabeça, tá? No meio das execuções ali, nos eventos. Eu acho que hoje, só te cortando, mas eu acho que hoje a gente tá aqui com dois entrevistadores. A gente tá com um noivo, sabe, assim, aquele típico hétero, que não sabe a diferença entre uma renda chantilly e uma guipir. E tá comigo aqui que sou um fanático com vestido. Então acho que a gente vai vir assim, com dúvidas técnicas do Gustavo, que é o noivo aqui. E eu com coisa, qual tecido, qual. Vai ser isso aqui hoje, vai ser isso. De quem é o papel pra colocar o vestido na noiva no dia do casamento? Eu tenho uma opinião tão polêmica sobre isso. Em convidada. Eu acho assim que eu sei que tem alguns, né, ateliês que oferecem esse serviço, né, de vestir a noiva, né, por exemplo, mas assim, acho que é algo, por exemplo, hoje em dia com as minhas noivas, né, grande maioria são vestidas ali no espaço de beleza mesmo, não há nenhuma dificuldade em relação a vestir o vestido, sempre passo todas as orientações, se houver necessidade, normalmente nem há essa necessidade. Mas se for necessário um suporte diferenciado, eu ofereço, mas né, no caso dos meus vestidos, sempre faço essa instrução antes, então nunca tive nenhuma dificuldade quanto a isso. E aí, no caso, a sugestão sua para a noiva pegar esse vestido com quanto tempo antes? Um dia antes, 2 dias, 3 dias? Como que funciona isso? Normalmente a retirada é feita no dia anterior, né, a festa, mas às vezes a noiva é de fora, né, então ela pede que seja feito com uma antecedência maior, né, então isso é totalmente conversado ali, acordado com a noiva. Perfeito. E, falando sobre escolha de vestidos, assim, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar a 5 anos atrás. Como é que foi a sua experiência, Ana, sendo noiva? Sendo noiva. Como é que foi o seu processo, assim? Como é que foi seu casamento? Foi na igreja, de dia, à noite, com festa depois? Enfim, fala um pouquinho de como é que foi a sua vivência sendo noiva. Então, eu nunca idealizei essa questão do casamento,
digamos. Nunca fui aquela mulher que sonhava com isso e tinha tudo idealizado, da forma da celebração ao vestido. E por que você casou? Porque eu me vi, né, envolvida ali nesse sentimento e após me tornar noiva foi surpreendente, porque eu nunca imaginei que eu iria ficar tão envolvida e querer tanto aquilo como aconteceu. Realmente foi uma surpresa. E a questão do vestido foi isso, de me identificar, né, que isso não acontecia. Então eu fui a vários lugares, né, provava e sempre ouvia algumas questões assim, porque a noiva tem que usar isso aqui, porque esse tipo de vestido aqui, uma noiva tem que usar um brilho, noiva sem brilho não é noiva. E eu ouvi essas coisas e já discordando totalmente, né, fiquei interiorizando essas questões. Então tive muita dificuldade para encontrar algo assim um pouco mais diferente que pudesse me representar. Meu vestido foi um vestido bem leve, assim, um vestido mais sequinho, com renda, mas uma proposta assim bem leve mesmo. Casei durante o dia, casei na igreja. Qual igreja? Na São Judas Tadeu. Aqui em Uberlândia mesmo. Sim, casei na igreja. Fica lá no Roosevelt. Sim. Mas por que você casou lá na São Judas? Porque eu cresci ali naquela região, a família do meu esposo sempre morou ali, por ali também, meus pais, né, quando criança morei ali, então fez parte da minha história, da minha criação. Eu acho muito massa, assim, essa coisa de às vezes fugirmos de um lugar óbvio. E isso até em relação à igreja. Porque parece que a gente só pode casar naquela e naquela outra igreja que é instagramável. Sendo que quando a gente casa numa comunidade que a gente tem história, que a gente pertence, a cerimônia é outra. Você sente isso também, assim? Que o padre concordo. celebra de outro jeito? Cara, eu acho tão incrível, porque eu tô lembrando de um casamento que a gente fez há muito tempo atrás lá no bairro Morumbi. E aí foi numa igreja católica, uma igreja bem pequena, assim, nada instagramável, igual você falou. Só que a conexão do padre com os convidados e também com o casal foi, assim, surreal. Nível extremo de conexão realmente. Por exemplo, quando você faz uma cerimônia, você vem, brifa todo o casal, você tem aquela conexão de fato com eles. E a mesma coisa daquele padre. Assim, parecia que eles tinham sentado, feito uma reunião, mas provavelmente não, porque eles cresceram naquela paróquia e aí de fato traz muita informação ali, muitas coisas valiosas. E eu acho muito incrível quando a pessoa segue isso à risca, né? Cresci ali e eu quero aquele local para me casar. Né? Ana, do seu casamento, o que você mais gostou? O que eu mais gostei? A cerimônia em si me surpreendeu muito, assim. Foi muito mais próximo do que eu imaginava, assim, as pessoas envolvidas. E, no geral, o envolvimento de todo mundo ali naquele dia. Muitas pessoas falavam isso, né? Essa questão de que é mágico mesmo, né? E eu não acreditava, assim, porque eu não tinha isso idealizado, como eu falei. Realmente foi um dia, assim, inesquecível. Todo mundo, as pessoas mais queridas ali, né? Voltadas para você, né? Com o intuito ali de celebrar a sua vida, a sua união. Então, isso realmente é muito mágico. Tirando o vestido que você já disse pra gente, né, que talvez tivesse feito ali uma escolha diferente, qual que foi uma outra coisa que você teria feito totalmente diferente no seu casamento se você tivesse a oportunidade de fazer de novo? Acho que hoje eu teria investido em algo, uma estrutura maior, algo assim. Hoje em dia eu percebo muito o valor, eu me arrependi um pouco. Eu acho que na época eu ainda não entendia o valor de todos os fornecedores ali, né, na criação ali do dia, né, na celebração. Então acho que hoje em dia eu iria investir de fato mais no meu casamento, em todos os aspectos. E foi interessante isso que você trouxe, de que você foi uma noiva que não começou o processo idealizando, né? Eu sinto que tem alguns casais que sofrem por conta disso. Nossa, mas parece que eu não sou uma pessoa apaixonada pro casamento, só que isso vem acontecendo ao longo do processo. Essa vontade, ela vai acontecendo e as pessoas vão criando essa vontade de se casarem. Quando o assunto, assim, igual você falou, né, que teve alguns processos que você seguiu no seu casamento e teve algumas coisas que você falou, nossa, caramba, eu não percebia o valor daquele determinado profissional, determinada área. Hoje, se você fosse se casar, né, já estando inserida no meio do casamento, qual seria, assim, o primeiro passo que você daria para contratar o primeiro fornecedor do seu casamento? Qual seria, sim? Qual seria isso? Qual segmento? Começando pela assessoria, né? Acho que é o passo, assim, inicial, que na época, por exemplo, na época eu contratei um assessor mais para me auxiliar na semana, no mês do casamento, se não me engano, né?
Foi um erro que eu cometi, que eu percebo hoje, justamente por essa questão de, às vezes, não ter valorizado o suficiente, né, o trabalho, assim, dos profissionais envolvidos. E, como eu falei, acho que toda a ideia seria diferente, assim, hoje em dia. É muito diferente eu estar, como eu falei, né, eu não idealizava aquilo. E eu percebo, e quando eu criei a Ana Valentim, era justamente, né, também para noivas que não idealizavam o casamento nem o vestido de noiva. Porque existem muitas mulheres, né, que chegam lá no ateliê e falam, eu nunca tive o sonho de vestir de noiva. Mas não é porque você nunca teve esse sonho que você não pode ser envolvida por ele a partir de agora, porque isso acontece, isso é super real. Então, a Ana Valentim é para esse tipo de mulher também, porque eu passei por esse processo e eu percebo que muitas passam também. E hoje, pra você, assim, quando fala numa noiva Ana Valentim, qual mulher que te vem à mente, assim? Como é que você descreveria essa mulher Ana Valentim? Acho que é uma mulher dona de si, assim, que sabe o que quer, né? Que não recebe, né? Não se importa muito com opiniões alheias, influências, de fato quer seguir o que ela acha, né? Que a representa. Então é uma mulher dona de si, assim, prática também, né? Acho que esses pontos principais. E você falando sobre opiniões alheias, eu penso numa coisa assim que né, já falei isso aqui várias vezes, em parte da minha história eu trabalhei num ateliê de noivas, que é uma coisa muito gostosa, assim, você tá ali envolvido e naquilo tudo. E já vivi várias cenas, tipo, de noiva que vai sozinha, tipo, chega lá sozinha, tipo, é eu, e vai sozinha. E tem aquela noiva que vai a noiva e a mãe, tem aquela noiva que vai a noiva e a comitiva, sabe? Assim, que quase que você tem que organizar as entradas ali, assim. Como é que funciona isso lá pra você, assim? Você delimita, vai só a noiva e a mãe, ou já teve sogra lá no ateliê, como é que é? Normalmente quando a noiva, assim, me pergunta, né, eu delimito, assim, na verdade não delimito, mas faço a sugestão, né, e eu trabalho isso também, né, nas redes sociais, falo um pouco a respeito, porque muitas opiniões, elas podem te desviar do seu caminho e do que você realmente quer pra você, isso acontece. E você não vai agradar todo mundo, isso é impossível. Então, acho que quando você precisa de uma opinião, que seja uma opinião que você considera muito e de alguém, assim, que tenha a mente aberta, né, e que entenda que tenha gostos compatíveis também, isso é importante, mas alguém que vai te apoiar, independentemente da sua escolha. Acho que isso é o principal. Não concordo em chamar todo mundo, porque isso nunca dá certo. Isso é muito bacana, porque quando a gente tem, igual você mesma disse, né, opiniões alheias, as pessoas, às vezes, elas têm sim uma boa intenção em querer ajudar aquela noiva, mas ela tá jogando simplesmente a experiência dela para aquele dia, que não é dela. Ela é uma convidada, seja mãe, seja sogra. E eu sempre falo também, né, as noivas, na verdade eu sempre falo, não, eu sempre ouço. As noivas chegam e falam, nossa, eu coloquei vários vestidos, mas a hora que eu peguei aquele vestido, eu chorei, e é uma coisa incrível, né? Porque eu não sei se acontece com muita frequência lá, mas as noivas, geralmente, elas fazem isso, né? Falam, nossa, eu vesti aquele determinado vestido e aquele lá vai ser meu e ponto. Mas mudando um pouquinho, assim, né, Mas você fez uma pergunta tão boa, deixa ela falar disso. Então vai. Tem isso? É obrigatório ter isso, assim? Tem isso? Acontece? Como é que é? Pode acontecer, mas não é obrigatório. Não espere isso acontecer pra você achar que é esse o vestido. Tipo assim, nossa, eu preciso me emocionar, porque só assim vai ser o sinal de que é esse vestido. Não é assim. Isso é muito particular, de noiva pra noiva, acontece, mas não é sempre. Então não tem que ser um pré-requisito, não tem nada a ver. E quando acontece, como é que é? Assim, é muito legal, não, realmente, vivenciar isso é bem mágico, assim. A noiva, às vezes, ela coloca e já se emociona, se visualiza, né, no vestido. É um momento mágico, mas, novamente, não precisa acontecer com você, né? Isso não é uma obrigatoriedade. Cada um tem uma forma de expressar. Sim, tenho noivas super confiantes, assim, chegam... Já teve vários casos de noiva que viu um vestido específico, assim, na foto no Instagram, chegou lá pra provar esse vestido, só quis colocá-lo e é esse o vestido e pronto. Já aconteceu, assim... Isso acontece com uma certa frequência, assim, lá no ateliê. Eu acho que por essa questão da identificação com todo o conceito, né? Ela compra pela rede social e vai lá só pra... porque ela já sabe que ali ela vai encontrar o que ela vai se identificar, assim. Isso acontece bastante.
polêmica aqui, né? A gente tá muito sem polêmica por enquanto. Mas vamos lá. Eu já vi vestidos, infelizmente, no make-off e também na cerimônia Você vai entrar que nisso? solta botão. Você vai entrar nisso? Eu já vi vestidos que rasgam e chegam rasgados, inclusive, no salão ali, a noiva se frustra, a noiva chora, tem noivas que são muito legais, né? Recentemente, por exemplo, aconteceu um fato desse, e a noiva, não, tá tudo bem, a Kellen, uma grande amiga nossa, casou menos de um mês atrás. E aí falou, tá tudo bem, a mãe dela foi lá, pegou uma costura lá, inclusive da Kellen Alves, né? Porque ela tem... a Kellen tava amando a Kellen Alves, e a Kellen Alves tem um kit costura ali. E aí a mãe da noiva foi lá, resolveu aquele muito rápido. E aí quando a gente pra ver esses detalhes, né, que infelizmente acontece não com nível muito alto de frequência, mas acontece principalmente na minha frente, eu gostaria que você pontuasse para a noiva que está contratando um ateliê, seja qualquer ele, uma empresa que loca vestidos, enfim, ou até mesmo que venda, quais são as orientações que ela precisa saber para que isso seja evitado? Porque infelizmente tem ateliês e ateliês, tem empresas e empresas. Eu gostaria que você falasse o seu ponto de vista sobre. Certo. Primeiro, isso é algo que não pode acontecer, né? Algo assim, tem que estar totalmente fora do script, né? Como você falou, acontece com uma frequência baixa, mas ainda acontece. Eu sempre busco, assim, no momento da entrega, orientar, né? Fazer orientações de alguns pontos, assim, mais específicos em relação ao momento de vestir, né? O vestido, né? Realmente, às vezes a pessoa ela não, né, tem um conhecimento, assim, muito baixo em relação a isso. Exige algumas orientações, mas... por isso tem que ser feito no momento da entrega, a forma como eu abordo. E no dia também, né, nós temos que estar preparadas para isso. Como eu falei, eu não acompanho ali a noiva, né, nesse momento, ali no momento de vestir o vestido, mas eu sempre estarei ali de prontidão, digamos, em caso de algo acontecer. Eu acho que a gente tem que estar preparado para resolver a situação, né? Boa. E quando... Tá, você está preparada, mas... Vamos supor que seja numa chácara, fora de Uberlândia, a noiva está prestes a entrar e acontece isso. Tem alguma forma assim de evitar que isso aconteça? Por exemplo, eu sei que o bom cuidado, o bom uso acaba fazendo a diferença. Mas, por exemplo, a noiva está ali prestes a entrar. Seria interessante ela ter um kit, alguma coisa, um kit socorro, ou cerimonial ter um kit socorro? Seria viável ou não? Seria uma forma de amenizar aquilo naquele momento? Não, sim, com certeza. Sim, normalmente o assessor, né, o cerimonialista está bem preparado quanto a isso. Sim, todos que eu conheço, né, já troquei um pouco de ideia em relação a isso, então eles têm um certo preparo para quando acontece algo nesse sentido, e o material, né, para poder pelo menos fazer algo ali para, né, disfarçar, enfim, para conseguir não resolver, né, mas suavizar ali a situação. Então acho que com certeza isso é fundamental e auxilia sim. Boa. Eu tive um perrengue uma vez, vamos falar de perrengue, de uma noiva que comprou um vestido na Shein e no meio da cerimônia a alça do vestido estourou. Nossa. No meio da cerimônia. No meio da cerimônia. Aí o noivo vira pra mim e fala assim, tem que costurar. Eu falei, não, tem que abraçar ela. Abraça. Aí ele abraçou ela assim. Porque tava quase no finzinho da cerimônia, a gente não ia ter muitos movimentos ali, dava pra isso, assim. Porque eu acredito que seria muito mais constrangedor a gente parar tudo pra ter uma costura ali no meio e não seria legal. Mas isso já aconteceu comigo uma vez, eu não me esqueço disso. Acontece, algumas coisas assim, pesadas. Mas enfim, isso aí vocês estão mais a par do que eu. São coisas assim que realmente a gente vai percebendo, e aí quando eu até falei com você, né, antes de nós conversarmos, eu até falei com você antes de começarmos, o que a gente fala aqui nessa mesa são experiências e coisas que a gente vive lá fora. A gente não combinou o que a gente vai falar, e realmente, de fato, a gente está aqui para trazer experiências negativas e positivas que já vivemos para quem vai se casar, porque o objetivo é esse, para quem vai se casar, ter uma boa experiência. E aí quando a gente fala de valor, Gustavo, nessa linha do que você disse, né, muita gente não entende, do tipo, mas por que uma roupa alugada custa X? Gente, porque quando você vai em algum lugar que é tão mais baratinho, é porque aquele vestido já tá puído, aquele zíper já foi usado não sei quantas vezes. Então assim,
E aí, é daí que decorrem muito dos acidentes, entendeu? Não que essa seja a única origem, mas muita coisa Também. acontece, assim, disso, sabe? Da pouca qualidade do produto, do tecido, dos botões, do zíper. Gente, eu sou filho de costureira, eu falo isso sempre, né? Um zíper que estoura... Tá vendo? Dá até um Eu não desânimo. sou- Então, assim, a pessoa que vai vestir uma noiva, sabe? Assim, naquele momento que ela pega o zíper, tem que saber Sim, pegar. justamente. Ah, é porque o zíper não é de qualidade? Às vezes ele não é de qualidade, mas às vezes um Mas não zíper é. muito bom, quando pegado de um jeito Uhum, errado, com certeza. sabe? E eu já fiz zíper A estourar. instrução é muito nesse sentido, de como fechar ali. É, do principal. zelo, do cuidado. Falando de fechar, né? Você usou essa palavra fechar e eu vou mudar totalmente, eu vou mudando o nosso. É um bate-papo, é uma Vai conversa. batendo aqui as informações. A gente entendeu que você começou então o seu negócio na pandemia. Infelizmente, Coragem, né? muita coragem, eu falei pra ela. Alguns negócios na pandemia se fecharam, né? E outros agora pós-pandemia fecharam também. Como que você entende assim a marca Ana Valentim para o mercado de casamento? Como que você percebe isso daqui, por exemplo, 10 anos? Como que você enxerga a Ana daqui 10 anos? A minha ideia, assim, é sempre reforçar, né, trabalhar muito esse conceito, né, que foi o porquê, né, da criação do ateliê. Então, sempre assim, ser reconhecida como uma marca que traz o diferente, que não faz apenas mais do mesmo, né, e trabalha essa ideia, né, junto com as noivas, orientando, sugerindo, encorajando. Eu acho que essa palavra encorajar é bem legal, porque quando eu fui noiva, eu não me senti encorajada das minhas escolhas, assim. Na verdade, era justamente o contrário. Era tudo, você não, noiva não faz isso, ou noiva não pode usar isso, né? Então, acho que a ideia é encorajar noivas a realmente optarem, né, por propostas mais diferentes, que elas se sintam representadas. Eu acho que é cada vez caminhar mais nesse sentido, assim, de forma mais, né, estável. Boa, hoje, obrigado. A Ana, ela tem o perfil de casamentos mais ali durante o dia ou mais noturnos? São casamentos em chácaras ou casamentos em igrejas ou tudo misturado? Mais diurnos, né, e estilo mais, né, campo, assim, locais abertos, chácaras. Até porque é o que está em ênfase, né? Você acha que vai passar essa fase? Cara, acredito que sim, acredito. Não necessariamente essa fase, mas porque qualquer pessoa que está no mercado de casamentos há 10 anos sabe que as coisas mudam, são ciclos. Então, assim, não é que a gente vá sair das chakras, digamos assim, mas é porque as coisas vão somando-se, e aí a hora que você vê, você nem vê que mudou. Aí você olha 5 anos atrás e fala assim, nossa, era diferente há 5 anos atrás. Detalhe, detalhe, detalhe vai alterando e quando a gente vê, muda. Mas eu acredito que uma coisa que vem aí, vem muito forte, principalmente nessa nova geração que tá se casando, é essa coisa da coragem, sabe? De ter coragem de fazer do seu jeito. Porque também é interessante a gente pensar nisso, né? O mercado de casamento, ele tolhe muito da coragem do casal. Por quê? Porque pra gente, fornecedor, é muito mais cômodo termos casais fracos. E por que eu tô dizendo isso? Muito mais cômodo. É muito mais cômodo o seu fornecedor, sei lá, alguém virar pra você e falar assim, faz uma cerimônia rapidinha, do que virar e falar assim, vamos fazer uma cerimônia boa. Porque uma cerimônia boa, você nem vê o tempo passar. E não significa que ela vai ser demorada. Ela vai ser boa. Mas pra você ter uma cerimônia boa, você tem que entrar na história da pessoa. Você tem que entender a história da pessoa. Quantos e quantos casais eu já peguei que o cortejo, ele foi montado a partir daquilo que é. Não, cortejo é isso. E o cortejo não refletia a história do casal. E o cortejo tem que refletir a história do casal. Tem que refletir o fato da sua mãe ser divorciada do seu pai. Sabe? E várias outras questões ali. Então, ter casais corajosos é desafiador para o fornecedor, porque ele tem que sair da sua caixinha. Então, noivo, noiva, toda vez que alguém acabar com a sua coragem, saiba, ele está indo para um lugar que é muito mais cômodo para ele e não necessariamente melhor para você. Por outro lado, né, também muito cuidado, porque a gente também está aqui tentando dar uma sugestão daquilo que é de bom tom, de bom gosto, claro, né? Então, assim, tem ali uma balança que tem que ser equilibrada. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que as coisas mudam,
porque naturalmente mudam, e vão mudar muito mais rápido porque a gente está vindo aí com uma geração de clientes muito mais corajosos e engajados em fazer aquilo que é deles. E uma dúvida também que me surgiu no meio da sua resposta, o podcast veio pra cá, tá? Daqui a pouco Não, daqui a pouco a gente volta pra Ana, daqui a pouco a gente volta pra Ana. O Lucas deve estar pensando essas horas. Nesse momento ele tá assistindo e mandando uma mensagem pra mim, você fala muito no podcast. Lucas é meu companheiro. E aí, por exemplo, será que não tá faltando bons salões? Porque não tá tendo opções para fazer esses casamentos em salões fechados? Porque nem todo mundo, por exemplo, é católico, então nem todo mundo vai casar na igreja católica. Então a gente para fazer essa analogia. Será que não está faltando bons salões? Porque teve a leva, por exemplo, da Casa Garcia. Sim. De muitos casamentos na Casa Garcia. Mas eu te falo assim, ó, de cidade para cidade, o mercado de Araguari é diferente do de Uberlândia, que é diferente do de Catalão, que é diferente do de Goiânia. Eu acredito que pode ser aí com a inauguração de um novo salão que tá para acontecer. Dois, né? Dois, isso. Pode ser que a gente tenha um deslocar aí um pouco de campo para salão, mas ainda com essa pegada mais fresh, mais assim. Eu mesmo agora, esse final de semana, eu casei uma noiva que foi com um vestido super clássico, assim, bem precisinho, não era rodadão, assim, mas bem precisinho, mas não colocou véu. Eu falei, gente, olha que interessante, sabe, assim, rompeu com... Foi para um vestido clássico, mas não colocou véu, porque ela entendeu que ela não se enxergava naquele elemento. E aquele elemento não entrou na composição do visual dela. Voltando ao podcast para a nossa convidada, muito obrigado pela participação especial, Miquel. Ana, assim, o Miquel acabou de falar, o vestido rodado, sem véu, enfim, véu, não vai ter véu, não tem véu, rodado ou não, vestido curto na igreja ou vestido longo, existe protocolos? E assim, eu vou te complementar a minha pergunta. Eu gostaria que você orientasse a noiva que não casou, nunca se casou, tá indo em busca assim, do zero no vestido e não sabe nada do que vai encontrar. Como que você assim, daria sugestões para essa noiva? Mas eu tava até procurando aqui no Instagram, ó. Você também tem um vestidinho mais rodadinho, assim, um pouquinho mais volumoso na sala. Nós fizemos uma noiva juntos aqui, a Ana Luísa, que tava com... Eu tava lembrando, eu falei, gente, eu lembro de uma noiva da Ana, e foi a Ana Luísa que tinha um Mas vestido. apesar de rodado, uma proposta diferente. Sim. Assim, né? Mas vamos lá, e aí? Olha, Mas assim, eu não quero poucas informações para que as noivas falem, nossa, uau, explodiu minha cabeça, pelo menos agora eu sei. Alugou um triplex. Exatamente. Acho que a ideia é primeiro você sempre oriento reunir algumas referências, né, do que você tem em mente, né, referências no geral, do estilo do seu casamento, do vestido, crie uma pastinha de referências, eu acho que é o primeiro passo para essa noiva. Depois disso você precisa começar a funilar isso, né? O que eu tô vendo aqui que é parecido? Porque tem noiva que chega assim com uma pastinha de referência que não tem nada a ver com nada. Então você começa a funilar essa ideia. O que esses modelos aqui têm em comum? Que é uma certeza, né? Que você de fato gosta. Começa a excluir, né? É muito mais fácil você saber o que você não gosta do que o que você gosta. Então, primeiro tenha certeza do que você não gosta e vá afunilando essa pasta. A próxima etapa é você selecionar lugares, né, que tem um conceito parecido com o que você busca. Não tem nada a ver você ir em um ateliê que só tem estilo clássico, né? Então você já precisa selecionar lugares que compartilham, né, de uma ideia parecida com a sua. E colocar no corpo é fundamental, sempre, né? Vestir o vestido, porque o vestido ele também, né, são 3 coisas principais. O vestido ele precisa contar sobre você, né? Te representar. O vestido ele tem que ser apropriado para o estilo do seu casamento, né? Você vai casar à noite, de dia, chácara, salão. E o vestido ele precisa te valorizar, né? Não adianta, né, ser lindo, mas no corpo não te vestir bem. Ele precisa te valorizar. Então, por isso é tão importante provar o vestido. E reunindo isso aí, acho que a gente consegue ir chegando, assim, reduzindo as opções e escolhendo ali o vestido ideal. Boa. E sobre o teste, né? Tem ali o teste da maquiagem, juntamente com o cabelo. Você acredita que é viável a noiva fazer o teste do vestido ali junto com aquele mesmo dia, naquele mesmo momento, para se enxergar realmente de fato? Qual a importância desse momento? Eu amo, assim, essa ideia, acho muito legal.
é um esforço em conjunto, né? Não depende só do ateliê, não depende só do salão de beleza, acho que tem que ser algo programado ali, né? Exige uma programação pra gente conseguir fazer isso, mas acho que é muito legal, é um momento que a noiva de fato se visualiza, né? Como será ali, ver o conjunto completo, é um momento especial também. Né? Acho que cai ali a ficha final, então a noiva de fato se enxerga, eu acho que é muito legal. Tenho adotado, assim, quando possível, isso lá no ateliê, até criando um material, sabe? Tirando algumas fotos, deixar registrado, eu acho que isso é muito bom. E voltando na sua última resposta, em que você falou assim que o vestido tem que ser apropriado, eu penso muito sobre isso. Porque eu sou aquela pessoa que chega no casamento e fico olhando, sabe? E o que eu vou dizer aqui é péssimo, é horroroso. Tava esperando a polêmica. Mas que faz parte. Até mesmo pelo simbolismo e pela presença que tem, independente se mais sequinho, se amplo, né? O vestido... Gente, agora é a hora do cancelamento. O vestido em algum nível, ele faz parte da decoração. Calma. Não sofra, Ana. Não, sim. O vestido, em algum nível, na minha percepção, ele faz parte da decoração. E aí, quando você fala sobre vestidos apropriados, cara, me vem muito à mente algumas coisas do tipo... Vestidos que não cabem naquela decoração que não foram feitos para aqueles vestidos. E aí, não tô falando só daquela foto do vestido em frente à mesa do bolo, né? Que, enquanto que eu tô dizendo que o vestido faz parte da decoração, gente, é no sentido de harmonização. Não que você vai se tornar um objeto, uma peça do seu casamento, mas não é. É harmonização. Tem alguns vestidos que você olha e fala assim, esse vestido aqui ornou com essa mesa de bolo. Tem noiva que ela tá com um vestidão e com uma mesa de bolo desse tamanho, e ela tampa a mesa de bolo. Tem outras que tá com aquela mesa de bolo gigantesca e com aquele vestidinho assim. Então, tudo tem que ornar. E aí uma coisa que eu olho muito é, e não é que existe certo ou errado, mas harmoniza ou não harmoniza, gente. E, né? Tem noiva que, tipo assim, vai casar diretão na grama, ali na grama, e pega uns vestidões gigantescos, que a gente que tá de frente vê a dificuldade dela de caminhar, o desconforto. E aí eu falo, olha, por exemplo, se você quer um vestidão gigantesco, enorme, de grande, rodadaço, né? Você tem que casar num lugar estável, né? Se é na grama, você tem que botar cobertura, né? O seu altar tem que caber o seu vestido, você tem que estar legal dentro do seu altar. E aí quando você fala dessa coisa de apropriado, cai muito bem aqui em mim, no que eu acredito, porque tem muita noiva que escolhe o vestido sem pensar no todo e olha pro todo sem pensar no vestido. E as noivas têm que ter essa ideia de que os casamentos instagramáveis, aqueles legais que a gente gosta do Pinterest, qual que é o segredo deles? A harmonia. Tudo é harmônico, sabe? Tudo cai. O penteado combina com o vestido, o acessório combina com o cabelo e que combina lá com a forminha de doce. No final das contas. Eu acho que a noiva tem que estabelecer a prioridade. Qual vai ser a minha prioridade? Usar um vestido assim? Então, para isso, eu tenho que definir todo o restante agora. Ou a decoração e o local X. Então, aí eu tenho que adequar o meu vestido para isso. Definir a prioridade primeiro, para depois, né, definir o restante. Sim, o que é prioridade e o que vai se encaixar justamente. nisso. Enfim, agora, alguns dias antes dessa nossa gravação, eu atendi uma noiva que comentou comigo, nossa, meu vestido tem uma cauda gigantesca. E aí eu virei e falei assim, olha, é complexo você falar gigantesco, porque para algumas pessoas 1 metro é gigantesco, para outras, quando ela fala gigantesco, tá falando de uma cauda de 5 metros, né? Mas você já falou pro seu decorador que a sua cauda é gigantesca? Por quê? Porque eu já casei casais que, tipo assim, o vestido dela não coube dentro do altar. Entendeu? Por quê? Porque ela não lembrou de falar assim, eu preciso fazer. E às vezes quando eu falo não caber, porque quando eu faço muito em chácara, né? As cadeiras às vezes estão ali muito pertinhas do altar. E tipo, a cauda não cabia até a primeira cadeira. Teve que... E aí fica aquela coisa, depois ela fala, não gostei da foto, o fotógrafo não fotografou bem. Não, você que não planejou uma decoração que cabia o seu vestido. Exatamente. Você falando da parte de fotografia, que é uma coisa interessante, hoje, né, é muito tradicional as noivas quererem aquelas fotos só dela antes de se casar, que é o make-off. E eu sei que tudo isso é uma série de fatores e vários fornecedores envolvidos para aquilo aconteça da melhor maneira. É o salão não atrasar, a noiva não chegar atrasada no salão, o fotógrafo está em condição para fazer aquela sessão e tudo mais. Hoje, qual que é o pensamento assim da noiva? Porque você tem um primeiro contato quando se fala de noiva, né, em relação ao vestido, ao sonho dela.
elas priorizam alguma parte assim na imagem? O que elas falam pra você? Nossa, eu quero ver tal foto minha no meu casamento. Existe isso ou não? Não é uma comunicação que vocês têm ali? Pra eu entender como a noiva pensa quando chega no ateliê, entendeu? O que ela fala, né? Exatamente. Em relação a alguma foto, em relação à parte A de... imagem, isso, a registro. Porque hoje é convencional, né? A gente falar que toda noiva quer. Ela vestida sozinha, antes do casamento. Hoje é muito pouco comum fazer trash, né? O trash the dress, por exemplo, que é depois do casamento. Nossa, graças a Deus, passou. E aí tinha o trash rua, cachoeira, e Nossa. isso passou, né? E aí, hoje é isso. A noiva, o make-off dela, quando ela coloca o vestido, é um dos momentos mais importantes, assim, ao meu ver, para elas, né? Eu acho, assim, enquanto a Ana pensa na resposta, falando sobre trash the dress, eu acho assim, vestido de noiva é uma coisa bonita pra casamento. Pra casamento. Vestido de noiva é uma coisa bonita pra casamento. Seja a cerimônia, a festa ou aquele entorno ali imediato. Gente, colocar vestido de noiva e acho que justamente ele é um vestido de noiva justamente por isso, porque ele não cabe em outras ocasiões. Eu tenho esse pensamento pra mim, sabe? Então, assim, quando eu lembro do Trash the Dress, gente, eu lembro quando isso surgiu, Os sabe? casais do ano 2000 devem estar pesquisando no Google agora. O que é isso? que é isso? Sabe? Não pesquisem, gente, é uma coisa terrível, assim. Foi um momento que passou e que Olha, foi... isso pode Deixa voltar. Cara, É igual aquela foto preta e branca e o e o buquê vermelho. Ah! Nossa! Quem não viveu isso? Mas eu acredito que muito disso, Gustavo, foi a chegada do Photoshop. Porque as pessoas não sabiam o que faziam com aquela ferramenta que dava tanta possibilidade. E aí a gente vai fazendo coisa que não precisa, sabe? Eu penso assim. Mas aí voltando à pergunta do Gustavo, Ana, o que as meninas têm chegado ali pra você com esse ideário de noiva? Tipo assim, elas querem ser noiva e como é que você imagina que elas vão construindo essa imagem, inclusive pra ter o registro ali inesquecível? Não pensei específico assim pro making off, mas algo que eu ouço muito, essa questão da leveza e da espontaneidade nas fotos, né? Algo que sempre mencionam. Essa questão realmente de naturalidade, né? Menos posadas. Acho que, claro, no making off, né? Isso sai um pouquinho às vezes. Mas essa questão mesmo da naturalidade, isso é algo que sempre mencionam, assim, enquanto há registros. E falando de naturalidade, vamos falar de uma coisa que é natural em todo casamento? Baixaria. Vamos começar nos quadros já pesado. Pesado. Conta pra gente, Ana, uma história que você tenha vivido no ateliê e que é melhor ter deixado baixo. Acho que um vestido em específico aqui que me lembro. Essa questão, assim, envolvendo locação, né? Algo que, infelizmente, a gente passa, assim, em algumas situações, que é a questão do cuidado ali com o vestido, né? Recebi uma vez um vestido, assim, todo de vinho tinto, da gola à barra. Inteiro. E, assim, um vestido liso, todo em crepe, fosco, com mangas em seda. E, nossa, quase chorei quando eu recebi. Nossa, seu olho agora quase chorando agora, na verdade. Só de lembrar. Mas foi uma situação, assim, foi mais no início, assim, já tem um tempinho que isso aconteceu, então realmente foi algo que marcou. Consegui remover, né? A equipe removeu as manchas, conseguimos restaurar o vestido, mas assim, não voltou a ser de fato o que era, né? Ficou danificado, enfim. Então, por isso que apoio muito a questão da troca de look para evitar situações como essa. Sou super a favor dessa bandeira. E para além da troca de look, eu não sei qual que é o posicionamento do Gustavo, assim, mas eu penso comigo, sabe, assim, que festa de casamento, penso a partir das experiências que os meus casais compartilham comigo. É uma festa que você tem que aproveitar muito, mas não a ponto de ir pra loucura. Sabe, assim, de perder esse senso. Até porque eu digo que, inocente de quem imagina que o casamento é só no sábado. No domingo você, né, tá ali ainda recebendo... Meu casal agora do final de semana me contou que saíram do casamento 6 horas da manhã. Ela disse que mal dormiu no hotel, já acordou chamando todo mundo pra tropeiro. Porque tinha muita gente de São Paulo aqui. Então imagina se você curte a festa de uma forma tão louca que você não consegue acordar pra almoçar com seus familiares que estarão pra aqui. Pra relembrar do que aconteceu. Né? Pra relembrar, porque assim... Ou até perder a festa. Já tive casos também de noiva me contando.
passou mal e perdeu horas e horas de festa, acordou no outro dia chorando, super arrependida, enfim. Porque isso é meteu o péssimo, louco né? com 2 horas de festa. Ana, nesse caso do vinho tinto ali no vestido e tudo mais, a responsabilidade é de quem pagar por esse prejuízo? Porque teve uma despesa para lavar, para fazer todo aquele processo ali. A despesa é da noiva. Sim, tá tudo em contrato, né? Essas questões, tudo muito bem explicado. Gosto, né, de pessoalmente explicar isso pra noiva também, deixar claro essas questões. Mas responsabilidade da noiva. Aí vai ser verificado em qual cláusula ali vai entrar, né? Qual nível, né, percentual de multa, enfim, mas responsabilidade da noiva. Então, o que eu vejo, né? Por exemplo, no nosso casamento, a Jéssica, a gente casou em chácara também, e a Jéssica sujou bastante o vestido dela, né? Obviamente, porque estava ali fazendo movimento, a pista de dança cai bebida e tudo mais, então acaba sujando, e eles pagam uma lavada convencional, tradicional, vamos dizer assim. Mas nesse caso não é nada tradicional, é uma coisa além, né? Uma baixaria mais extrema, né? E eu posso complementar a fala da Ana, porque eu já passei por muitas situações. A gente sabe quando o vestido ele tá sujo pelo uso adequado, tipo assim, de uma pessoa que aproveitou a festa, de quando a pessoa, tipo, extrapolou. Assim, extrapolou num nível que você sabe, que você olha e fala assim, não, isso daqui a pessoa foi lá no barro, rolou. E a internet tá aí pra isso, né? Hoje em dia a gente vê. Infelizmente a gente tem provas. Então, infelizmente, já vi stories de noiva rolando palco, em cima de touro mecânico. Então, assim. E o vestido não foi feito pra isso. Não foi feito. O vestido foi feito pra casar. Bom. E sabe de quem eu ouvi isso uma vez? De uma alfaiate, né? Numa grande alfaiataria, dizendo: terno não foi feito para você ter movimentos amplos. Né? Que quer dizer com isso? Gaguejei aqui, né? O terno, ele tem as suas limitações típicas de uma roupa social. Então, sim, ela é uma roupa para o ambiente empresarial. No ambiente empresarial, você faz um espacate lá no altar? Você dança até o chão? Você dança até o chão? Não. E aí é que eu falo que em muito nível o casamento, apesar de ser pensado em algum nível, apesar de ser pensado pelas meninas, o casamento ele é machista. Né? E calma, né? Pelo Terceira seguinte, polêmica do podcast. O que acontece? O menino, não raro, quando a festa tá esquentando, ele tira o blazer, ele tira o colete, ele tira a gravata, continua sendo noivo. E muitas vezes a menina ela imposta seguir com uma roupa, né? Gente, quem quer seguir com a roupa, segue com a roupa linda, você pode, tá? Quem quer trocar de vestido, saiba, você também pode. Eu acredito que esse é o grande segredo aqui. Você pode tudo que você quiser. Mas não raro a gente vê meninos trocando a roupa, já vi inclusive trocarem a camisa, colocarem uma camiseta branca ali, fica super ok, né? Porque imagina você compra um terno de uma alfaiataria mais cara e no primeiro rebolar até o chão você abre a sua calça, que eu já vi isso também, tá na minha frente. Abre a calça inteira. Enfim. Não, e às vezes nem é dançando, gente. Esses dias eu tava num casamento com um cerimonial daqui de Uberlândia, o Eliseu Rocha. Ele agachou num movimento super tranquilo e isso foi filmado pela equipe dele, que tava ali mostrando os bastidores, assim. A hora que ele agacha pra arrumar a barra do vestido, uma calça Ricardo Almeida dele abre inteira. Entendeu? Então isso acontece. Acontece. Só que quanto que custa um terno? Quanto que custa um vestido? Então assim, tem que pensar nisso, né? Não foi feito pra esses movimentos. Próximo quadro é o Deixa de Seguir. Quem que você deixa de seguir ou uma ação que você deixa de seguir e por quê? Vou falar de um termo, então, e de todo mundo que usa ele. Noivinha. Eu também. Detesto esse termo. Tem coisa mais brega? Eu acho que não. Eu acho que não, sabe assim. Até falei disso, assim, recente. Acho que mostra uma fragilidade, né? Uma infantilização. Infantilização, fragilidade. Acho que a noiva, né? Apesar, claro, nosso papel é orientar, direcionar, né? Nós que somos profissionais. Mas acho que, como eu sempre falo, né? Cada mulher tem suas particularidades, o casal tem suas particularidades, desejos. Então, isso não dá pra tratar todo mundo da mesma forma, né? Padronizada. Acho que a gente sempre tem que considerar essa particularidade de cada um. Justamente. E nos conte, Ana, uma situação em que você aprendeu com a vida.
literalmente, assim, todos os seus cursos, tudo que você já tinha se preparado, todo o seu know-how, digamos assim, foi confrontado com algo extremamente novo, realmente, assim, com algo que você falou assim, eita, agora é eu e a vida e nós vamos sair dessa juntos. Acho que é uma situação, assim, já aconteceu, mas nessa em específico eu precisei intervir, digamos. Uma noiva, né, escolheu um vestido, né, foi com auxílio, assim, de outras pessoas, né, familiares, enfim, acabou optando por um vestido X e percebi que muito influenciada, né, pela opinião alheia. E passando alguns meses, né, chegou o momento das provas, né, do vestido e percebi ela, assim, sem brilho nenhum, sabe aquela noiva, assim, totalmente desanimada, nada envolvida, né. E depois, né, não na prova ali, porque ela estava acompanhada, mas depois entrei em contato, né, perguntei o que estava passando, né, poderia ajudar de alguma forma, e ela me confessou que de fato não estava nem um pouco feliz com a escolha dela, que ela havia sido, digamos, pressionada, né, para optar por aquela escolha, que ela não estava se identificando, não era o que ela idealizava para ela. Mas que era uma situação um pouco complicada ali com o familiar, digamos. Então, né, ela acabou pedindo a minha ajuda nesse sentido, né, de intervir, tentar explicar um pouco melhor, né, a respeito. E dessa vez, né, eu realmente entrei em contato, expliquei a situação, conversei, né, mostrei os lados, precisei usar aí todo meu jogo de cintura, mas ao fim deu certo, fiquei super feliz porque qual seria a graça, né, de ter uma noiva totalmente que não se reconhece ali na escolha dela, é a questão da confiança, né? Justamente. Como seria essa noiva no dia do casamento dela? Então, eu nunca queria uma noiva dessa forma, né? Isso não é... Mesmo tendo um trabalho muito maior de troca de vestido, de ajustes, né? Realmente tive que sair um pouco ali da caixinha, né? Mas valeu demais essa iniciativa, porque a gente conseguiu mudar ali. Eu tive uma noiva satisfeita e realizada no final, então valeu demais. Boa. Oi, Miquel. Vamos lá, então. O próximo quadro é para quem que você dá seu like? Para quem ou para quê? Uma boa atitude, uma boa ação. Enfim, agora vamos lá no para quem que você vai dar o seu like. Acho que, no geral, alguém que trabalha essa questão de quebra mesmo, de paradigmas, de padrões, que é o que eu acredito, né? Também trago muito para Ana Valentim. Então, acho que todo profissional, noiva que realmente quer arriscar um pouquinho, tentar o diferente no sentido do que ela se identifica, que, né, faz sentido para ela. Então, acho que é todo mundo que está disposto aí a, mesmo que tenha mais trabalho, tenha que sair fora da caixa, mas buscar o diferente. É isso. Isso é massa, né? Esse final de semana. A gente fala que os últimos casamentos são sempre as nossas lembranças, né? Sim. A gente fez uma saída no casamento, uma micareta, você acredita? Que massa. Num casamento super clássico. Mas a gente buscou entender ali um momento pra satisfazer uma noiva que era muito fã da Ivete Sangalo. Só faltou a Ivete aparecer. Só faltou a Ivete, assim, por mais que eu mandei um e-mail, mas ela não me respondeu. É sua cara. Quase, hein? Mas assim, foi um trabalho de entender que, tipo assim, ela queria uma cerimônia clássica, mas havia um espaço ali pra gente construir algo de uma forma muito coerente, harmoniosa com tudo. Sabe? E foi massa. Foi Posso legal. fazer uma questão da... Você falou harmônica de novo, me veio algo aqui que a gente estava conversando anteriormente, do que eu sempre falo do equilíbrio, né? Que eu acho que é a chave da harmonia. Por exemplo, já tive uma noiva que casava em praia, mas tinha o desejo de usar um vestido com um pouco mais de volume, por exemplo. E aí eu falo, não, vamos fazer isso viável e harmônico. Então aí é trabalhar com equilíbrio, a questão dos tecidos, é onde entra, né? Você não vai jogar uma modelagem princesa em crepe ou zibeline na praia e realmente não dá certo. Mas vamos trabalhar um crepe mais fluido, uma proposta mais leve. Então acho que a harmonia é a questão do equilíbrio, né? E isso é muito importante, que muita gente erra, porque a hora que você junta a foto ali com o negócio, eita que não funciona. Mas vamos lá, no nosso penúltimo quadro, a sua noiva ideal, aquela noiva assim que você ainda não fez, mas que você gostaria que ela chegasse lá na Ana Valentim, falando assim, olha, meu desejo é esse. Vou fazer esse vestido. Acho que uma noiva numa proposta assim, uma pegada bem urbana, acho muito legal.
entraria nessa questão, né, de não sei se tem essa ideia aqui em Uberlândia, às vezes fora daqui, enfim, mas essa pegada, assim, bem urbana, eu acho muito bacana, esses casamentos em rooftop, essa coisa, assim, com essa pegada bem moderna, eu acho muito legal. Queria fazer uma noiva, assim, nesse estilo. Mas é aquilo que o Gustavo falou, né? Em Uberlândia a gente não tem rooftop. Não, assim, rooftop comercial, não. Eu já vi casamentos em rooftops, mas assim, era a cobertura, era a casa da pessoa que tinha uma vista pra cidade, ou seja, não é um espaço aberto. Mas nessa sua linha, eu tive uma amiga minha celebrante agora que fez um casamento em Tiradentes, em que a noiva, e é naquela pousada mais tradicional de Tiradentes, assim, que vê tudo o horizonte, ela tava com um terninho da Fendi, calça e blazer. Linda, numa cerimônia super... E Tiradentes é mara também. Sabe, assim, aquela coisa bem massa. Diferente, massa. Por último, eu acho que o Miquel sempre gosta de deixar esse quadro Eu pra sei mim. que ele gosta. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera, que é a sua câmera, e você mandasse uma mensagem de carinho para as noivas que vão se casar, para os noivos também, e a sua orientação de forma geral mesmo, uma despedida e do que você pode somar com elas. Vai lá, é o seu momento com ela, cara a cara. Eu acho que a minha mensagem principal é a questão do encorajamento, né? Eu tô aberta sempre a encorajar todas as noivas a ir em busca do que faça sentido para elas, do que a representa de verdade. Isso não aconteceu comigo, infelizmente, mas por isso eu trago esse desejo tão forte de poder proporcionar isso para outras noivas. Menos padrões, mais liberdade de escolha, né? Menos regras, mais leveza. Eu acho que a Ana Valentim e eu estamos aqui para isso, para trazer o diferente e reforçar essa ideia. Que massa! Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Sábado agora a gente vai estar junto com a noiva linda, Paola. Vem Então, aí. quando nós lançarmos esse episódio, a Paola já vai ter A casado. Paola já vai ter casado. Paola, Paola. recém-casada. Não vou contar não o que vai acontecer, deixa acontecer Enfim, primeiro. quieto. Deixa acontecer, mas enfim, tá rolando um complô muito massa aí da Fernanda, mais a equipe dela, Mainá, eu, você, pra uma coisa aí que a gente espera que a Paola seja muito feliz. Vai sim. Vai, Com né? Ficou certeza. bonito, né? Lindo. Ela não, né? Não. Ela tá vindo com você também. Enfim, Essa noiva também a gente duas vai fazer Paulas. um bate-papo aqui agora, interno nosso, e muito obrigado. Muito obrigado a quem nos assistiu. E se você assistiu até agora, não deixe de seguir o nosso canal, de curtir, de compartilhar, de mandar pra mamãe, de mandar pras amigas, de mandar pra todo mundo e nos ajudar a fazer com que esse podcast chegue cada vez a mais noivas e noivos. Se você viu no Instagram, segue no YouTube. Se você viu no YouTube, Segue no Instagram. aê! E se você viu em qualquer lugar, segue no TikTok. E se você Exatamente. tá vendo no TikTok, segue no Instagram e YouTube. E a gente daqui a pouco vai lá pro Spotify também. E pro Deezer E também. pro Deezer. Tá chegando. Nossa. Tchau! Tchau.